Sim, sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo 9 horas, começando o primeiro Bom Dia Garopaba, que é mais ou menos um programa assim no formato de um café com notícias, né? O meu café aqui já está pronto. Inclusive que é uma caneca, eu tomo café todo dia com a caneca do Desarranjo Liel, se vocês não conhecem. É só buscar no Facebook. Tem o canal deles no YouTube também, muito legal, são desenhos de um camarada que eu não lembro o nome, aqui da ilha de Floripa, sobre a cultura manezinha, bem legal. Daqui a pouco eu vou chamar já o professor João. O professor João já está aqui. Bom dia, professor. A gente hoje vai ter um papo sobre a PL que foi aprovada no Senado. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo e postei aqui no Instagram falando sobre isso, fazendo o convite para o café de hoje. Mas eu dei uma informação errada, que eu disse que o projeto tinha sido aprovado no Senado e iria para a Câmara. E na verdade foi o contrário. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, foi ratificado pelo Senado, ou seja, agora vai para o presidente Bolsonaro sancionar. Obviamente, como o projeto veio do governo executivo, né? Esse debate iniciou nesse governo federal, que o projeto vai ser sancionado sem nenhum problema. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai conversando um pouco, dando contexto, contextualizando o que a gente quer conversar, esperando os amigos entrarem. João, eu já te chamo aí, tá? Bom dia, Alice. Tudo bem? Eu estava, antes de entrar aqui, eu estava lendo uma matéria, uma notícia do Luiz Nassif, que é um jornalista que dispensa apresentações. O Luiz estava comentando essa nova lei do saneamento, que é um novo marco. Novo marco porque já existia um marco que foi criado em 2007 e que, por sua vez, substituiu. Em 2007 foi já governo Lula, né? A Lei 11.445. E essa lei já substituía os marcos anteriores, as diretrizes nacionais. Então, esse projeto de lei que foi aprovado agora no Senado e que vai para a sanção da Presidência da República, ele é um novo marco. Ele substitui os regramentos anteriores, ou atualiza alguns, altera alguns e mantém outros. E lendo aqui a matéria, o comentário do Luiz Nassif, ele faz destaque, chama atenção para um parágrafo que fala sobre as outorgas dos recursos hídricos, né? Tem aqui, por exemplo, a Claudete, que também é da área de geografia, colega de condução, colega de turismo, mas que também é da área da geografia. E o professor João vai poder talvez explicar um pouquinho melhor o que são essas outorgas, o que isso significa. Mas em resumo, assim, são as licenças que o poder público dá para a exploração de algum bem, no caso a água aqui, né? E aí o Luiz Nassif chama a atenção para isso, para um parágrafo que tem nesse novo marco legal do saneamento básico, sobre as outorgas de recursos hídricos que podem ser segregadas ou transferidas. E aí ele destaca dentro desse parágrafo que tem um novo ente que é criado, que é um serviço público de produção de água, pela empresa detetora da outorga. Não se produz água, né? A água já existe. Tu extrai ela, distribui, trata. Justamente é por isso que se tem a taxa da Casan, por exemplo, aqui em Santa Catarina, da Corsã, no Rio Grande do Sul. Tem municípios de Santa Catarina que o tratamento da água, o saneamento, ele é feito pelo município, então é a empresa do município que cobra uma taxa. É uma taxa de tratamento da água, de distribuição dela,
do custeio dos serviços, né? Então, não é pela compra da água em si. A questão toda que eu acredito, entendo que o grande problema é isso que o Luiz Nassif destaca, que é a criação desse ente que produz água, como se a água fosse um bem a ser produzido, um produto manufaturado. E aí ele segue aqui dizendo que a regulação, na verdade, vai se dar apenas sobre a empresa que distribui a água e não sobre a que é a produtora. Ou seja, assim, se cria uma figura de uma empresa que vira dona, de fato, da fonte de água, né? E aí tu só pode comprar a água dela. Então isso, a Claudete está lembrando aqui que Mituba já está terceirizada, né? A gente teve, se eu não me engano, no final do ano passado, um movimento meio estranho aqui em Garopaba, de uma municipalização da água, né? Da distribuição da água e do tratamento. Seria a prefeitura justificava uma quebra de contrato por parte da Casan. Infelizmente isso não aconteceu, porque era bem na transição, no final do ano, para o início do verão. A gente questionou isso, de como que essa nova empresa assumiria em pleno verão. A gente sabe dos problemas que acontecem no verão de abastecimento, de distribuição de água. E aí tu tem uma empresa que cai de paraquedas em pleno verão para assumir esse serviço, seria complicado. Mas o sindicato dos trabalhadores da água chamou a atenção que esse é um movimento inicial para a entrega da distribuição da água, do tratamento da água para a iniciativa privada. Primeiro tu municipaliza ela, aí diz que o município não tem condições de arcar, que é uma receita de bolo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso café aqui. É uma receita de bolo em que tu sucateia o serviço público para justificar a entrega dele para a iniciativa privada. Vamos esperar o pessoal começando a entrar agora na nossa live. Bom dia, Maria. Maria também é da área da geologia. A Jane acabou de entrar. A Amanda também, gestora ambiental, bastante gente profissional da área, né? A Jane também estudante de gestão ambiental. A gente, por falta de profissionais, de pessoas especializadas, que esse debate vai deixar de ser feito, né? Eu vou chamar aqui o professor João. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Estou te chamando aí, João. Aguardando. Então esse projeto foi aprovado agora no dia 24. Bom dia, João. E aí, Rodrigo, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Estamos te ouvindo. Tá. Deixa eu só ajeitar agora a minha câmera aqui, porque a tela ficou dividida, né? Pronto. Eu vi que tu estava acompanhando desde o início, né, João? Sim, sim. A gente está dando um contexto aqui das notícias desse projeto que foi aprovado no dia 24, na quarta, né? 65 votos favoráveis no Senado contra 13. Teve só o Partido dos Trabalhadores que orientou essa bancada com um voto não. O resto liberou. Isso, inclusive, gerou um debate, né, no campo progressista de quem realmente está preocupado com essa questão da água e quem não está. Se justificou também alguns parlamentares do campo mais à esquerda justificaram dizendo que o voto deles era no sentido de reduzir o impacto do projeto. Então, a gente pode discutir estratégias parlamentares em outro momento, mas não me parece talvez que esse projeto fosse, já que ele ia passar, talvez fosse mais interessante ter uma posição simbólica, pelo menos, né, João? Sim. De dizer o porquê que a gente é contra, né? Esse tipo de movimentação. Professor João, a ideia do Bom Dia Garopaba é a gente poder falar aí
segundas e sextas-feiras, falar sobre as notícias da semana, notícias que são importantes para o país, mas que também que a gente possa traçar um paralelo com a realidade de Garopaba. Aham. E a água, privatização da água, o tratamento dos nossos recursos hídricos é uma coisa muito presente no nosso debate político aqui, né, João? Sim. Recentemente a gente teve um debate muito forte sobre a Lagoa das Capivaras. Felizmente mostra sinais de recuperação, mas que é um alerta, né? A lagoa em si é um alerta sobre como a gente está lidando com o nosso recurso hídrico aqui em Garopaba. João, o que te parece esse projeto que foi aprovado pelo Senado e que agora aguarda só a sanção do presidente? É a boiada passando? É a boiada passando aí, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Eu não estou participando de nenhuma live, nem conversando com ninguém pela internet. Eu estou no hospital já faz uns 20 dias. Eu estou acompanhando a minha esposa aqui, né, em Porto Alegre. Mas me chamou muita atenção o que aconteceu agora, a boiada passando aí já pelo Senado. Na verdade, é um plano estratégico global do capitalismo há décadas, né? Tentar ter o controle da água como um produto. Por isso que o discurso criado como bem, tudo já é implementado na cabeça de todo mundo há muito tempo. Por isso que se vende água em garrafa, né? Mas o que me chamou a atenção é que a população não pôde se mobilizar porque a gente está cheio de problema, né? Assim como eu estou com um problema aqui, a gente tem a Covid aqui junto, a gente está tendo problemas com comunicação, educação, a gente não está em sala de aula e de repente a gente recebe essa bomba aí de que transformar a água num produto, né, privatizado e a população não consegue reagir. E parece ainda que quem está reagindo acaba sendo só do campo mais progressista e parte da esquerda ainda. E isso me assusta, porque na verdade até quem é um pouquinho esperto e é da direita ou bem capitalista sabe que essa bomba aí a gente não pode tirar da população, ou seja, a água que é essencial para a vida a gente não pode tirar, mesmo que tu esteja mais perverso capitalista, tu consegue dar conta disso. Eu falo isso porque países que passaram por isso já voltaram atrás. Exemplos dos Estados Unidos, a França, né, que teve quase toda a sua água privatizada, hoje Paris já não tem mais, percebeu a grave situação que é isso. Bom, antes de falar da questão da privatização, que é uma palavra que às vezes as pessoas não querem estar criticando porque acham que, não, mas é bom para o mercado e tudo, a gente tem que falar da água. Né? Não importa, como eu estava falando, que é a tua visão política, o teu partido, se você é apoiador do Bolsonaro, se você não é, se você ficar sem tomar água, tu vai passar sede. E é incrível como às vezes a política consegue ser persuadida por empresas para destruir essa ideia de que o acesso à água precisa de uma empresa, tá? No caso de Garopaba, por exemplo, a gente sabe que muito da água de Garopaba a gente tira por poço artesiano, né, na cidade de Garopaba, na área central, e as comunidades no entorno dos morros ali coletam até nas cachoeiras. A presença da empresa que controla a água ali, a Casan, ela é importante porque ela tem capital também, claro, privado, mas ela também representa o Estado. Ela é uma empresa que tem parte dela estatal. Isso faz com que todo mundo se sinta proprietário da água também, tenha seu direito a pegar água. No momento que a gente passa a pensar só no lucro em relação à água, que é o que essas empresas estão fazendo, só que, claro, elas são muito espertas, elas têm muito know-how, há muito tempo elas fazem um lobby para isso, elas conseguem persuadir a população, e isso a gente está vendo pela televisão, isso a gente está vendo para onde está afetando esse lobby, para as pessoas pensarem de que, precisamos sim, porque a empresa que me oferece a água está oferecendo água de forma ruim. Na minha cidade eu não tomo água na torneira. As pessoas não estão se dando conta que isso está sendo destruído há um bom tempo para tirar o direito dela de ter ela o acesso à água e isso virar um produto. Assim como o petróleo já é algo que a gente precisa pagar para ter acesso, é claro que a gente não está tendo petróleo de quanto é lugar, tu imagina agora a gente tem que pagar por toda a água. Tu imagina que, por exemplo, tu vai ter que optar pelo valor que tu tem de crédito para tu pagar uma água para um banho ou para lavar a roupa, porque não vai custar frações de centavos mais a nossa água. A gente sabe que quando a gente põe para o mercado e põe para o capital, ela quer atender o lucro.
e algo que é essencial para a vida, para não matar as pessoas de sede. Porque a gente sabe que tem a produção agrícola, tem a indústria que demanda muita água. No momento que tu põe isso como um produto para uma empresa, tu tá à mercê dela. E as pessoas aí estão dizendo, mas lembra que a gente privatizou as telecomunicações, a gente privatizou a produção de energia elétrica, a distribuição. Bom, a gente não está tendo o melhor serviço com isso. A gente tem uma ilusão. Né? Eu, por exemplo, tive dificuldade hoje, eu estou usando uma internet paga, banda larga 4G aí, e ela é ruim. A gente sabe disso. A internet em casa é ruim, a comunicação é cara, e já foi empresa estatal. Só que isso não é um essencial para a vida, né? Agora, a água é essencial. Sem água, tu morre de sede. Eu já caminhando em trilha, no mesmo dia já com a boca seca, passando mal, a gente já sente a essência da necessidade da água. Tu imagina tu ser carente, tu não ter acesso à água, ter todas as dificuldades e ainda depender de uma renda para tu bancar, para tu tomar um gole d'água. E isso por quê? Porque a população, não importa a sua posição política, aceitou que os seus representantes fossem manipulados para tornar a água um bem, um serviço ao capital, às empresas. E não é o que eles estão dizendo. Não é para uma empresa de fundo de quintal do teu bairro que vai filtrar água e vai te vender. Não é o teu amigo que vende o teu galão de água que vai te vender. Não, vão ser empresas estrangeiras. Não tem como, pelo custo que é fazer as instalações para saneamento, distribuição de água, a gente achar que vai ser uma empresa de dentro do município que vai criar empregos e que vai fazer esse tipo de serviço. A gente já sabe que tem grandes empresas que podem fazer isso. A gente sabe que essas empresas atacam quem comenta sobre elas, mas é importante a gente reconhecer, né, as principais empresas de refrigerantes globais, as principais empresas de obras do globo, né, empresas francesas, elas acabam persuadindo os países que estão em desenvolvimento ainda a aceitarem as suas regras para elas poderem vir comercializar a nossa água. E isso é o que me preocupa aí. Por isso que aquilo que tu comentou sobre o sucateamento aí, ele é regra geral. As empresas acabam sofrendo, as empresas estatais acabam sofrendo esse sucateamento. Vou dar um exemplo. Agora, por exemplo, com o Paulo Guedes, não tem nada que estimule saneamento básico. Desde que o cara chegou, ele está lá, assim como ele faz para a educação, faz para a saúde, ele está fazendo também para saneamento básico e para acesso à água. A gente não tem política para isso mais. E aí o que vai acontecer? As pessoas perdem a memória, elas acham que isso é assim há muito tempo, que nunca funcionou, e de um dia se aparecer lá, eu vou tomar água, só um exemplo, da Coca-Cola. A Coca-Cola vende a minha água pela torneira. Que bom, né? Pô, Coca-Cola, refrigerante super gostoso e tal. Mas não é isso que a gente tem que deixar dominar a nossa mente. A gente tem que saber que a água é um bem essencial e que a gente tem que ter o nosso direito. No momento que a gente privatizar, a gente vai ter que pagar pela água que a gente vai coletar da chuva. E isso aconteceu em várias cidades. Se vocês procurarem em Cochabamba, na Bolívia, o agricultor não podia coletar água da chuva para utilizar. As pessoas não podiam coletar água, porque a água pertencia à empresa. Isso é muito doido. E é isso que me chamou a atenção e quis participar aí do discurso, da conversa. Esse caso da Bolívia, nos anos 2000, né? Em Cochabamba, talvez seja o exemplo mais extremo do que acontece quando a gente permite que o capital estrangeiro dite as regras, né? Porque lá o governo fez um acordo com a FMI para poder tirar um empréstimo, e o empréstimo, o FMI disse ao dinheiro, mas as condições são essas. E aí deu um receituário de bolo que passava pela privatização de vários setores de serviço público, né? Entre eles a água. E aí chegou no limite da população não poder nem coletar água da chuva, porque era multada. Era um negócio absurdo. E a tarifa era super alta. Tu imagina em regiões. A Bolívia, a gente sabe que ainda é um país pobre, né? Melhorou muito depois da gestão do Evo, mas ainda é um país pobre. Imagina nos anos 2000. Inclusive o Evo ele vai surgir como liderança nisso que se chamou de guerra da água. Porque a população simplesmente disse basta e destruiu. Elas destruíam os espaços físicos, né, dessas empresas. E E isso, distribuir. Agora eu não me Rodrigo, lembro qual é o nome da empresa privada.
Isso, Rodrigo, só para comentar, assim, ó, não foi só sair para a rua com um cartazinho e reclamar de que não queria mais pagar água. Não. O Não, próprio ele tocava Estado e as fogo mesmo. empresas meteram fogo, contrataram mercenários. Tem vídeos de transmissões assim de jornalísticas, os caras tomando bala, morrendo, enquanto que o Estado queria atender essa demanda dessas empresas. E aí o Estado ganha uma outra perspectiva, que isso é legal às vezes a gente debater, porque o Estado ele tem vários significados, várias perspectivas, né? Depende de quem administra ele. Nesse caso, o Estado acaba sendo um protetor dos interesses privados, que não são os mesmos, na maioria das vezes, dos interesses da população. Eu Aí que estava tá. pesquisando e lendo sobre essa questão, e aí tem um gráfico da própria agência Senado que vai explicar esse projeto, que ele tem alguns dados, e eu acho que o mais interessante é esse daqui, sobre o sistema de saneamento básico, porque a gente já tem, é importante a gente sempre dizer, já existe iniciativa privada administrando o saneamento básico, né? Então tu vai pegar aqui de perda da água, o público, o saneamento público, que perde 30 de água, o privado tem uma perda de 48,7, ou seja, perde mais. O investimento per capita, né, por pessoa, o público investe R$ 405 por pessoa e o privado investe menos, ele investe 377. E a tarifa é inversamente proporcional. A tarifa por pessoa, o público cobra 3,78 e o privado 4,72, ou seja, o privado cobra mais para investir menos e prestar um serviço pior, porque perde mais água. Sim. Isso a gente está falando de infraestrutura, né? Nem falando do quanto esse serviço é entregue em populações, por exemplo, mais pobres que não têm condições de pagar. Se discutiu muito a tarifa social nesse marco novo, né? Às vezes vamos pegar um exemplo, por exemplo, de Garopaba, a nossa infraestrutura de telecomunicação aqui, como tu falou, né? Que hoje é completamente privatizada. Eu moro no Macacu. Não dá para dizer que é a periferia da cidade, mas é uma região que não é central. Ela está bem afastada. Eu moro de carro a 15 minutos do centro, né? E aqui o serviço de telecomunicação é péssimo. A gente paga muito caro para ter um serviço que não tem qualidade. E isso que é Então, um serviço que tu pode imagina vir. isso do ponto de vista de água. Eu ia te dizer, isso que é um serviço que pode ter um custo para implementação bem menor. Agora, a água, quando está a serviço do capital, ela vai atender a demanda. Assim como meus pais também moram para o interior. Quando a gente liga para uma operadora e diz, o sinal aqui é muito ruim, eles dizem, é muito custoso instalar uma antena aí porque não tem demanda, então a gente não vai colocar. Tu imagina isso com capital na água. Você não vai ser preferência para ser atendido como é hoje. Hoje, às vezes, as pessoas acabam até em áreas invadidas para terem seu acesso à moradia, recebendo acesso à luz e acesso à água, porque ainda há questão do Estado participando na qualidade da vida das pessoas. Agora, quando a gente atende demanda do mercado, isso não existe mais, a gente está à mercê do capital. E qual é o problema disso? A gente não vai ser atendido de forma urgente. Por quê? Porque não é, muitas vezes, a principal demanda, porque não vai dar lucro. Se tu mora, por exemplo, no Macacu, se tu mora numa região isolada. E aí que tem outra preocupação. Mesmo que o projeto de lei ele tenha ido para o Senado já com algumas alterações, cobrando para que não atenda só as grandes cidades e procure as pequenininhas, vão se formar grupos que vão, entre parênteses, dizer que estão atendendo cidades pequenas, com qualidade, mas que vai ser o mesmo serviço de péssima qualidade que a gente vê em outros produtos por aí, onde só vai atender onde tem muita demanda. Sim. A Claudete até fez um comentário aqui no início, dizendo que as empresas geralmente alegam o seguinte, que elas estão cobrando aquilo que eu comentei no início da live, que ela cobra pelo tratamento e pela distribuição. Mas o que muda, e aí a gente pode tratar só disso, desses modelos que já existem, né? Que aqui em Santa Catarina começa sempre pela municipalização, que é essa receita de bolo para chegar na entrega para a iniciativa privada. E Garopaba já teve duas situações, teve uma no ano passado e teve uma que foi inclusive denunciada como uma tentativa de corrupção, de compra de voto para entregar para uma empresa privada, né? Mas o que esse PL agora cria é uma nova figura jurídica, que é o produtor de água, até a Amanda comenta aqui também que o projeto ele cria um mercado, né? Introduzir os mercados de água. Isso
inclusive, já é uma tentativa do Tasso Gereissati, que foi o relator desse projeto no Senado, e que é sócio da Coca-Cola. Transformar o produtor da água. Ora, a água não se produz, né, Geo? Tu extrai ela. Então, quando tu diz que tem um cara que produz água, ou seja, ele é dono daquela fonte. Viu, E Rodrigo? aí, Só fazer um aqui no comentário. Macacu, que a minha água, por exemplo, vem da cachoeira, e tem Ah, outras comunidades como Ombrósio, a Encantada, que também tem água da cachoeira. Se uma empresa compra toda a água da região, ferrou, né? Eu não vou ter mais acesso, eu vou ter que rezar a missa dos caras. e não é só tu, né, Então, Rodrigo? é óbvio que o projeto ele não privatiza de início, mas ele cria regras que permitem isso, né? E se cria regras, né, a gente sabe que o final da história provavelmente vai ser a tentativa de entregar as nossas águas, ainda mais tendo o projeto tendo origem do governo Bolsonaro e a relatoria de um cara que é sócio da Coca-Cola, que a vida toda sua parlamentar foi de tentar privatizar, né, a origem, né, as fontes de água para as empresas privadas. A gente tem muitos parlamentares, né, esse é um problema do parlamento brasileiro, muitos parlamentares Sim. são ou sócios ou operadores de grandes capitais, né? Então lá para legislar, para facilitar a vida, seja via isenção ou a entrega públicos que pertence ao Brasil todo, pertence a todos os brasileiros, né? É isso que a gente está dizendo quando uma coisa é pública, porque pertence a todo mundo, ou seja, ninguém é dono, para entregar, e essas figuras trabalham, na verdade, para entregar isso para meia dúzia de empresas que controlam a ordem internacional. Tu tinha me falado esses dias da Suez, né? E eu fui ver que a Suez, na verdade, ela é um conglomerado de acionistas e são centenas de empresas donas da Suez. Os caras não estão preocupados em nenhum momento eles estão preocupados em entregar um bom serviço. Estão preocupados em faturar. Se fatura, tá certo, né? Esse é o problema. Aqui em Garopaba, João, a questão da água, óbvio que além dessas questões de assédio de algumas empresas municipalizar a nossa água, tentar fazer um paralelo aqui com o nosso problema de recursos hídricos. O que tu acha o que te parece que é o pior problema hoje para a gente? Óbvio que a resposta talvez seja especulação imobiliária, né? Mas o que isso na prática quer dizer? E Então, o que a gente Rodrigo, poderia, assim, né, fazer para poder proteger os nossos recursos naturais? Garantir pelo começar, menos que a gente tenha acesso a eles. sim, começar falando como professor de geografia, né? Já nas primeiras séries iniciais da educação básica, assim, as crianças já aprendem o ciclo da água, né? Na verdade, tem até uma ideia, Eu não sei se eu acho teoria... que teu microfone desligou, João. Alô? Alô? Tá me ouvindo agora? Alô? Será? Deixa eu ver. E agora, tá me ouvindo? Alô? Tá ouvindo agora? Não? Pera aí. Eu vou te tirar da live e vou tentar te adicionar de novo, tá bem? Tá, Vamos não. ver se Acho que foi resolve. o fone de ouvido, eu tirei, tá funcionando? Então, sou eu que não estou ouvindo? Tá. Eu vou. Então sou eu que não estou O ouvindo o pessoal João. tá. Então eu vou seguir falando aqui. Pode ser, Rodrigo? Todo mundo tá te ouvindo, sou eu que não tô te ouvindo, João. O problema é comigo. Tá. Bom, Rodrigo, o que que acontece, assim? A água, ela não pertence e não circula dentro de um território como a gente imagina de que vem de qualquer lugar e vem parar ali dentro. A gente tem que ter uma noção de um determinado território por onde a água está percorrendo, é aquela nossa água, certo? E a gente ensina isso dentro da geografia, que é o circuito da água, ela está dentro de uma bacia hidrográfica. Então, para a gente poder pensar a água em Garopaba, a gente tem que pensar nas suas bacias hidrográficas também. A gente sabe os limites do município, mas a gente não sabe, ou muitas vezes não para para pensar aonde está um limite de uma bacia hidrográfica, aonde ela se divide. Eu vou
botar o fone de ouvido de novo aqui para ficar com o microfone, o pessoal não está ouvindo bem ainda. E aí? Estão ouvindo agora? Ô, Rodrigo, tá ouvindo? Vocês conseguem ouvir o João aí, pessoal? Oi. É porque eu achei até que fosse um problema, talvez, no meu fone de ouvido, mas Tá, tu não tá me ouvindo, né, Rodrigo? eu não ouço ele. Não, né? Tá, mas eu vou falar aqui porque de repente depois dá para complementar. Então, dentro da geografia, a gente fala que a gente acaba conhecendo limites territoriais, né? Mas a gente não reconhece os limites do nosso ciclo da água. Então, como a gente estava falando de Garopaba, eu acho que para Garopaba pensar no seu processo de urbanização, que infelizmente ele não tem fim, mas isso é global, tá? A urbanização, ela não tem fim no mundo inteiro, não tem como tu barrar ela. Então a gente tem que tomar ciência de tudo que a gente tem acesso de extrair de recursos da natureza. Por isso que a partir dos anos 80 se cria conceito de biodiversidade, nos anos 90 da geodiversidade. A gente começa a se preocupar com a água. E para a bacia geográfica, então, de Garopaba, também é uma coisa que tem que se pensar. A água de Garopaba se extrai dela mesma, da própria cidade. Tá? A gente coleta em Garopaba e consome em Garopaba. Então, qual é o problema disso? É uma bacia pequena. A gente não tem essa bacia saturando a água e expondo isso em drenagens, em vários recursos hídricos que estão visíveis. O máximo que a gente consegue ver é o afloramento dessa bacia, quando ela acumula muita água, em algumas lagoas, como a gente tem o caso da Lagoa das Capivaras. E o restante da água ela está no subsolo. Por incrível que pareça, mesmo que seja possível estimar, é muito difícil a gente calcular quanto de água Garopaba consegue capturar e ofertar. A gente sabe que muitas vezes falta por causa da quantidade, da demanda, e a gente sabe também que quando a cidade está lotada de turista, que é no verão, essa pressão para o consumo da água aumenta muito. Então, aonde a gente tem que pensar e chegar a pensar na água de Garopaba? A gente tem que ter um controle desse consumo, porque a gente captura água no município. Parte do município até pega em outra bacia. Isso já é um problema. Porque quando a gente terceiriza isso, quando a gente passa para outro lugar a água, a gente muda muito um ciclo de algo que faz interferência em várias coisas. Porque a gente barra em outro lugar, a gente muda o percurso da água, a distribuição de nutrientes que aquele recurso da água estava fazendo. Então, não sei se tu consegue me ouvir, mas eu acho que o pessoal está ouvindo aqui, está comentando. E para o centro de Garopaba, onde tem a maior concentração urbana, a gente não tem nenhum rio para coletar. A gente está coletando em poços artesianos. E tem mais um outro problema. Essa bacia, ela está voltada para o Atlântico. Sim. Sendo voltada para o Atlântico, Tô ouvindo, João. se aumentar a pressão de consumo dessa água, o que vai acontecer? Essa água mais salina, que também está quase que em contato com essa água da bacia hidrográfica de Garopaba para o Atlântico, a água salina pode entrar, ocupar o espaço onde a gente tem uma água, que seria a nossa água doce, a água potável, né? A água que a gente vai utilizar num equilíbrio. Quando ela é ocupada por essa água salina, depois que foi retirado muito da água potável, a gente não consegue recuperar mais esse espaço de armazenamento. E a gente vai reduzindo o nosso espaço de armazenamento. Por quê? Porque a água salina já polui o lençol freático. Então, Rodrigo, o que eu penso hoje? Garopaba, ela tem problema de especulação imobiliária como todo o litoral brasileiro. Mas Garopaba tem, por sorte, leis que protegem muito bem a cidade. Que é o caso da verticalização, evitar a verticalização. Tem um plano diretor interessante. Se comparar com outros municípios, Garopaba está anos-luz à frente. E ela tem que se proteger ainda com isso. Reconhecer esse valor, todo cidadão tem que reconhecer isso e manter. O que tem que ser feito para poder pensar melhor ainda para o futuro de Garopaba é que todo cidadão tem que conhecer de onde vem a sua água. E da onde vem a sua água e para onde vai o seu dejeto, que é uma outra discussão que é bem debatida em Garopaba, que é a questão dessa produção aí de esgoto, né? As pessoas
tem em casa sumidouros, outras agora viram que houve a instalação do saneamento aí no município, mas que não está funcionando, está sendo uma discussão para onde vai ir esse esgoto. Mas aquilo ali também tem água, tem resíduo e tem água. E faz parte da mesma bacia. Então tem que pensar como é que vai reciclar essa água aí também. Porque o capital ele não quer enxergar assim. Ele não quer enxergar que a solução da água está nos pequenos lugares. Ele quer enxergar que ele tem uma solução global. Então ele quer dizer o seguinte, que se uma empresa estrangeira como Suez ou qualquer outra empresa tomar o controle do capital, tomar o controle da água através do capital em Garopaba, ela vai dizer, não, a gente resolve esse problema porque a gente traz a água de outra bacia. E a gente muda muitos ciclos, causa muitas interferências. E aí isso é muito importante se pensar. Porque só para atender demandas regionais, por exemplo, aqui a gente tem que buscar brigar um monte para preservar áreas de captura da água, como é o Parque da Serra do Tabuleiro, para a região metropolitana de Florianópolis. E em Garopaba, a gente tem a ocupação do solo, né, a impermeabilização do solo como um problema que tem que ser debatido, tem que ser discutido. As pessoas têm que reconhecer que não podem pavimentar toda a superfície do seu lote, do seu terreno, porque o seu lote é que faz uma contribuição natural para que ela tenha acesso à água. No momento que a gente passa a não reconhecer mais isso, a gente vai ter uma série de problemas aí no município. Ok? Tá ouvindo? Eu vou escrever aqui porque eu tô te passando a bola. Eu tô ouvindo o teu áudio num outro, tô ouvindo, num outro celular, Tá. é, e aí tem um certo atraso. Tu não acha que, João, que era importante que o poder público aqui fizesse um estudo, um levantamento para compreender melhor a dinâmica das nossas águas, da nossa bacia, da nossa microbacia? Porque hoje a gente vê, claro, muita gente bem intencionada, preocupada, né, João? Mas não está preocupada, mas não entende muito bem o que ocasiona, o que promove, o que provoca o problema. Então tem um diagnóstico que hoje eu entendo que o município não tem oficialmente, né? A gente, claro, tem várias ONGs, várias associações, entidades privadas, terceiro setor, que empiricamente foram observando ao longo dos anos, com pessoas inclusive da área da biologia, da geologia, da geografia, foram observando ao longo dos anos assim, o comportamento das nossas águas, né? Estou falando aqui também especificamente da Lagoa das Capivaras, que a gente teve um debate mais recente. Mas também envolve a lagoa, ela não é uma ilha, né? E também não é uma piscina, e simplesmente tu enche ela de água para recuperar ela, né? Ela tem uma ligação direta com o lençol, e as nossas outras lagoas também têm uma relação direta com toda a dinâmica da água do município. Por exemplo, aqui a Lagoa do Macacu tem um abastecimento grosso, do abastecimento dela vem das nascentes dos morros. Então, se tu começar a suprimir a mata dos morros, tu consequentemente vai atacar a lagoa, né? E isso, a longo prazo, causa um desequilíbrio gigantesco, né? Vou pegar, por exemplo da pesca da tainha, que a lagoa é um, um estuário, né? Nesse sentido, um berçário da tainha e do camarão, enfim, isso afeta a nossa economia local também, né? Nossa economia mais popular, não só o abastecimento de água em si. E me parece que só que no município não existe um estudo público que oriente uma política, né? Existe assim várias análises meio soltas, mas que não tem, talvez fosse importante. E eu te pergunto isso, como professor e como geógrafo, a importância de ter um estudo público da prefeitura, né, bem completo, feito por uma instituição séria, talvez uma universidade, até a UFS, que a gente tem aqui, a UDESC, que tem bons pesquisadores nessa área da hidrologia, um estudo hidrológico para entender a dinâmica das nossas águas, até para poder proteger elas e orientar a lei de proteção, né? Não só política de ação mais prática, mais imediata, mas políticas de proteção a longo prazo. Então, Rodrigo, a gente sabe que o estudo ele vai entregar dados para a gente ter noção do nosso patrimônio natural, né? Da onde a gente está tirando nossa água, como é que a gente vai
ocupar esse espaço e daí tornar isso multidisciplinar. Pensar pelo viés da arquitetura, da engenharia, mas também para biologia, geografia, ciências sociais, de como ter gestão desse território. Essas preocupações ambientais, o litoral catarinense, principalmente o litoral sul, foi o que repercutiu no curso de gestão ambiental no campus Garopaba. E nosso modelo de curso ali tem buscado trazer informações e pensar sobre isso. Mas não é só o IFSC, o campus Garopaba, que pensa assim também. A gente sabe que a UFSC, a UDESC, a Unesc são universidades e instituições que também estão planejando em relação a isso. Agora, o que acontece na questão do poder público? Para o poder público realizar determinadas ações no território, ele pode receber quanta informação ele quiser. Mas a questão de ter o poder sobre o território é que é o problema. Por quê? Porque ele normalmente vai buscar ou manter campanha eleitoral, ou atender quem colocou ele lá para ser eleito. A gente sabe disso, que a política funciona assim. Então, para que o município venha a pensar de uma forma mais focada a questão ambiental, eu sei que agora eu vou ser criticado por isso, mas é assim, ela deveria ter funcionários atuando para isso e os vereadores legislando para isso. Não adianta só fazer os estudos. Para que as duas coisas possam caminhar, a gente precisa ter uma resposta melhor da prefeitura. Não ter só um pacote de informação e pronto, está aqui, prefeitura, é assim que funciona. Ela tem que poder responder melhor. E ela tem ótimos funcionários, só que são poucos que estão ligados a isso. O restante atende outras coisas que parece um grupo de corpo de bombeiros. Estão sempre apagando incêndio. A prefeitura precisa ter, de forma institucionalizada, ou seja, dentro da prefeitura, desculpa o erro da palavra, mas dentro da prefeitura precisa ter algo que possa estar agindo para 30 anos. E isso é muito difícil. Vou dar um exemplo, Curitiba. Curitiba tem um Instituto de Planejamento Urbano lá de Curitiba, o IPUC. O IPUC faz cartografia, faz análise, faz mapeamento há anos para o município de Curitiba. Florianópolis também tem isso. E essas instituições, elas estão produzindo informação, estão descobrindo vários problemas, estão mostrando o que acontece e mesmo assim a política não consegue agir. E lá tem instituto. Então vai ser uma luta grande para Garopaba começar a crescer, começar a reconhecer o que tem. A gente tem aqui um grupo de pessoas que está discutindo que são próximas a ti e próximas a mim. Mas a gente precisa ir ainda além disso. A gente precisa poder falar com nossos vizinhos, né? Fazer com que ele entenda que a preocupação ambiental ela não é uma coisa só da esquerda ou ela é só de quem quer reclamar de alguma coisa. Eu sou professor, eu pouco reclamo das coisas em Garopaba e normalmente o que eu vejo ali, eu acho que é importante a gente pensar assim. Eu sou cidadão também aí, eu voto aí, pretendo passar o resto da minha vida aí, então estou preocupado com isso. E faço estudos para isso também, tenho o estímulo dos alunos, tem vários colegas que fazem isso. Alunos que se dedicaram em trabalhos de graduação, de conclusão de curso, a pensar a água em Garopaba e outras questões ambientais. E se a gente manter... É uma questão de sobrevivência, né, João? Isso, uma questão de sobrevivência. Só que tem que enxergar o futuro, não adianta enxergar só o agora. A água, como a gente começou no nosso vídeo aí, nosso café, meu café já está no fim aqui, e frio, mas o que está quente é a gente pensar o seguinte, não ter água é o fim da vida. As pessoas vão morrer se não tiver acesso à água. E isso a gente está planejando para o futuro dos cidadãos de Garopaba e também para vários lugares. Então a gente tem que pensar muito. A solução local, ela existe, ela é uma solução global. Na África do Sul, na Europa, em vários lugares, né, a solução local tem dado um melhor retorno. Quando a gente tem essa visão mais global para tudo isso, é um problema. A gente viu há pouco tempo, na última década, ou pelo menos nos últimos 10 anos, a questão da energia elétrica. As pessoas estão em casa produzindo energia elétrica, porque a gente tem tecnologia para isso. E se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue produzir a nossa água até em casa. Produzir não, filtrar a nossa água em casa, torná-la potável para o consumo. Só que como tem custos ainda um pouco mais elevados, a gente depende do Estado. E não vamos pensar que a gente tem que depender de uma empresa privada, porque no momento que a gente tornar algo que é essencial para a vida particular, privado, a gente está ferrado. Ok? O que é importante tu fazer essa fala, né, João? Porque a iniciativa individual, até tem um vídeo que a gente compartilha muito,
que é aquele de não o problema da água, do consumo da água, não é necessariamente o consumo individual, né? Não são os problemas dos banhos longos, né? Claro que é importante a gente ter uma outra postura, inclusive tentar ter uma postura. É um princípio da permacultura, tu reduzir o teu consumo de energia, e isso também significa, não é só energia elétrica, né? É o quanto o local que tu está ocupando te fornece de subsídios, né? E aí aqui também envolve a água. Quanto poder reaproveitar a água, captar a água da chuva, não impermeabilizar todo o solo, enfim, iniciativas individuais. Mas isso que tu fala é importante trazer essa dimensão de que quando tu transforma isso numa coisa pública, em que todo mundo, uma espécie de vaquinha, contribui, o custo geral disso, ele cai, né? Então, tu garante que todo mundo tem acesso a um serviço de qualidade nesse sentido. Eu queria retomar um pouco aqui o debate sobre a lei do saneamento, do marco, que foi aprovado no Senado, e na fala do Luiz Nassif ele lembra traz um dado dos Estados Unidos que eu acho que é importante a gente dizer, porque essa receita de bolo, eu estava ouvindo hoje de manhã o André Trigueiro falando que não é tudo isso que está se dizendo do risco da privatização, porque tem uma agência nacional à frente, né? E que é a Agência das Águas. Porém, a gente, se voltar um pouquinho no tempo, lá na década de 90, a gente vai ter um receituário que se chama Consenso de Washington, não sei se tu conhece, João. Sim, Que era o receituário de privatização, neoliberal, né? Dos Estados Unidos, né? Por isso Washington, dizendo como é que a América do Sul, a América Latina tinha que se comportar em relação ao capital estrangeiro e como é que tu fazia a privatização, né, desses serviços. O próprio FMI, há uns anos atrás, reconheceu que essa postura foi errada, né? Isso gerou mais desigualdade do que resolveu os problemas. E dentro desse receituário tem isso, a criação das agências reguladoras do mercado, que na prática a gente sabe que não funciona. Tenta reclamar para a ANEEL sobre a Vivo, sobre a TIM, sabe? É só no campo da reclamação mesmo, porque a solução é muito pouco. E a solução às vezes é individual só. Ela não é, como tu disse, global, né? E aí o Nassif traz... Por que eu estou falando? Porque o pessoal traz esse argumento de que é falta de dinheiro, né? O público só deu dinheiro para melhorar a sua estrutura, para investir em saneamento básico. A gente sabe que isso é uma falácia. Porque tu vai pegar o caso dos Estados Unidos, e o Nassif traz isso, o país mais rico, né, do planeta, é o seguinte: 1,7 milhões de americanos não têm acesso às instalações hidráulicas básicas, como banheiro, chuveiro e água corrente. Quase 2 milhões de norte-americanos no país mais rico do mundo não têm água encanada, né? E ele diz que cerca de 200 mil famílias não têm sistema de esgoto. E aí ele traz, por último, o exemplo da Carolina do Sul, onde famílias são obrigadas a viajar 30 quilômetros para poder coletar água potável, que era um caso parecido com a Bolívia, com o Chile também, né? A gente teve um problema parecido aqui, de famílias do interior do Chile ter que andar quilômetros para poder ter acesso à água. Nisso, em situações parecidas como tu me comentou ontem, que o cara tem que passar o cartão de crédito. Ele compra água por crédito, né? Me põe aí R$ 30, como se estivesse comprando gasolina. Isso existe, né? Essa questão do Tu cartão. percebe que não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de concentração de renda, inclusive de riqueza, né? E que esse tipo de movimento de privatização, ele, no final das contas, acaba mais concentrando riqueza do que resolvendo o problema. Isso reflete também em Garopaba, porque a gente tem uma movimentação de riqueza, principalmente durante as temporadas aqui, né? E falta mesmo é isso que tu falou, estrutura pública. Então, às vezes a gente pensa que a redução do Estado está só no nível estadual e federal, mas no município também, quando falta fiscalização, né? A Claudete até bem lembrou, aí entra a importância da Fundação do Meio Ambiente, né? Não esse projeto que está na Câmara agora, mas um projeto que coloque profissionais, e a gente não falta profissional em Garopaba, a gente tem um curso que formou uma turma bem grande de gestor ambiental, pode também contribuir muito com isso, né? E ter o suporte técnico para operar
esses estudos que o poder público deve fazer, pode fazer. Tu falou do plano diretor, né, João? E Garopaba é uma das cidades pioneiras em debater plano diretor. Foi uma das primeiras do Brasil a ter um plano diretor. E é uma das primeiras do Brasil a dizer que não pode construir acima de 2 andares. Isso a gente pode parecer uma coisa pequena, mas tem um impacto muito grande na geração de efluentes, né? Sim. E por sua consequência... Consumo d'água também. Isso é saneamento básico também, né? Isso é uma política de saneamento básico. Pode parecer que não, mas é. A gente está chegando já ao final da live, João. Eu sei que o teu tempo aí é apertado, eu quero agradecer a tua participação. A gente sabe das dificuldades, inclusive tecnológicas, né? Isso é mais um exemplo de que a iniciativa privada não consegue resolver isso. Não é esse o caminho, né? A gente precisa justamente, a população precisa parar e debater para saber assim, qual é o caminho e reconhecer, inclusive, que não é iniciativa privada. Se ela é pública, a gente tem que, na verdade, ter um outro projeto que invista, né? Pesadamente e não use como desculpa a falta de investimento. Então, Rodrigo, eu agradeço aí poder falar, comentar sobre isso. Na verdade, a gente está conversando com muitos pares aqui, né? Mas a gente sabe que isso é um conteúdo que fica disponível para outras pessoas visualizarem. Mas é isso, né? A gente acabou vendo aí que essa semana teve essa informação de que a gente vai ter que aceitar, então vai ser difícil isso, né? Mas aceitar a questão da privatização da água, algo que é essencial para a vida do ser humano, para a produção agrícola e para vários outros itens aí. Tem muita coisa a se pensar sobre isso, não é tão simples assim achar que vai criar emprego e que vai fomentar a indústria e que vai ser uma resposta à crise da Covid. Isso aí tudo é balela, isso é discurso barato e político, você sabe, todo mundo sabe disso. A gente não pode estar rindo para isso daí e achar que vai ser assim. Até quem é muito capitalizado sabe que isso é um problema. A gente tem que manter a água no domínio público, né? Então, logo a gente está comprando água em garrafa. Pode ser banal falar isso, mas tu imagina 30 anos a gente está discutindo o que a gente está discutindo hoje sobre a água, né? Então, é algo que a gente tem que refletir, porque os planos são para os próximos 15, 20 anos aí também, de bastante dano ao saneamento básico e acesso à água. E eu vou ter que ir mesmo, eu gostei de participar, estou 20 dias aqui acompanhando a minha esposa no hospital, assim, estava com dificuldade de conversar com as pessoas, mas foi um momento de voltar a ser professor aí durante essa pandemia, tá? Vamos torcer para que dê tudo certo aí e que a minha esposa seja melhor também e eu possa estar voltando a participar de mais coisas aí com vocês, tá? Valeu aí. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, João. Valeu, pessoal. Toda segunda e sexta a gente vai estar aqui mais ou menos em torno das conversando sobre as notícias da semana e sobre a reação dessas notícias com Garopaba. Valeu, pessoal. A live fica salva, se vocês quiserem passar para outras pessoas, é um debate importante. E tem grandes contribuições aqui do professor João e do pessoal também que fez os comentários, né? Boa parte, como o João falou, são nossos pares, pessoas da área, pessoas técnicas. Mas é importante que a gente faça chegar esse debate à população também. Valeu, até mais.